Muito boa noite, eu me chamo Helder, para quem não me conhece, e nós estamos ministrando aqui nesse tempo, uma série chamada O Caminho da Constância. Mas o que é constância? O que é que significa ser constante? Bom, ser constante é não viver em altos e baixos, não é viver um dia bem com a minha família, outro dia mal, não é viver um dia legal, íntimo de Deus e o outro dia já se sentindo derrotado, infeliz, inferior. Deus não quer isso para a sua vida, Deus não quer isso para você, amém? Então, nesses dias a gente tem aprendido isso a respeito do caminho da constância. Nós aprendemos aqui que o homem que não tem uma boa consciência para com Deus, não manteve uma boa, é um homem cheio de dúvidas. E aquele homem que é cheio de dúvidas na sua vida com Deus, ele acaba naufragando, perde a fé. Esse homem é chamado na Bíblia como o homem de ânimo dobre. Ou seja, um homem de dois pensamentos, um homem que está sempre sendo levado por qualquer situação externa, e isso mexe com o interior dele. Tem um primeiro texto que eu já quero ler contigo, ele está lá em Tiago, 1 Tiago 5-8, e eu queria que você acompanhasse comigo aí no telão. Ele diz justamente isso: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não é isso que o Senhor quer para ti, meu irmão. Não é isso que o Senhor quer para ti, minha irmã. Apesar de algumas situações nos levar a naufragar na fé, justamente pela falta da convicção daquilo que nós somos, ou por deixar justamente as situações mexer com o nosso interior de tal forma que nós começamos a duvidar a respeito do amor de Deus, de para com o que Ele pensa ao nosso respeito. Isso tem afastado, isso tem trazido muitas pessoas ao desequilíbrio e à queda. Não é isso que Ele quer para você. Você precisa aprender a guardar a fé e a boa consciência, como disse Paulo a Timóteo, lá na carta a Timóteo, no capítulo 1, do 18 ao 19, é um segundo texto que eu quero ler para ti, e ele faz assim, ele fala assim: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, quando você começa a passar por tipo de dúvidas, ou quando isso começa a afetar sua consciência em relação a Deus, você acaba de fato naufragando na fé. E é isso que a gente está aprendendo nessa série esses dias. E para quem não viu as outras duas ministrações, a gente vai passar rapidinho o que é que foi dividido nelas. Na primeira semana, nós falamos 3 coisas práticas justamente para manter a boa consciência. A primeira que foi dividida aqui foi justamente receba o perdão de Deus de graça. A segunda, perdoe-se na convicção de não cometer o mesmo erro novamente. E a terceira, perdoe o próximo de graça. O que seria receber o perdão de graça? Tem muita gente ainda que não entendeu o amor de Deus e acredita que isso ele vem à custa de alguma penitência. A pessoa se reaproxima de Deus, mas é como se ela tivesse aquele tipo de sentimento, como se ela deve alguma coisa a Deus ainda. Não, mas eu sou ruim, eu sou mau, eu sou perverso. Justamente por isso que você precisa de Deus, justamente por isso que o preço foi tão alto. A gente estava conversando um dia e eu dividi aqui com as pessoas que uma irmã falou comigo assim: olha, o irmão ligou agora dizendo que está vivendo ainda as consequências do pecado, ele está colhendo isso. Eu disse: ó, irmã, diga lá para esse seu irmão que Jesus não é veaco não, ele pagou, não ficou devendo nada. Esse irmão estava talvez naufragando na fé pela falta da boa consciência. A Bíblia fala que todo escrito de dívida foi pago, todo escrito de dívida. Então Jesus não está devendo nada, portanto ele também não.
Ele está andando numa condenação que não foi Deus que colocou sobre ele. Então, o perdão de Deus é de graça. Agora eu vou jejuar 40 dias e 40 noites. Pode jejuar, meu irmão, mas isso aí não é o que vai comprar o teu perdão. Já está pago. O perdão de Deus é de graça. Não precisa de penitência. O segundo ponto é, você precisa aprender a se perdoar. Outra razão na qual muitas pessoas têm naufragado na fé é que elas têm aprendido muito a respeito de Deus e sobre o perdão de Deus. Ela adquire até a capacidade de perdoar o outro, mas não consegue se perdoar. Sabe qual é aquela pessoa que fala assim, não, é porque eu sou assim mesmo. Não, isso aí não adianta, eu sou assim mesmo. Ela não se perdoa. E você precisa aprender a se perdoar. Se Deus, que é Deus, te perdoou, quem é você para não se perdoar? Tem muita gente com esse problema e não sabe. Se perdoa, irmão. Está pago. O terceiro e último ponto que foi falado, a gente dividiu um pouco, é perdoe o próximo de graça. Também não gere nenhuma condição ou penitência para perdoar o outro. Eu perdoo, mas eu nunca mais olho na cara dele. Isso não é perdão, irmão. Foi assim que Deus te perdoou? Está perdoado, mas não pisa na igreja não para não estragar as outras ovelhas. Não foi assim. Ele te perdoou de graça, Ele te trouxe para perto, Ele te trouxe para a comunhão, te trouxe para o convívio, né? Te trouxe para uma família. Você precisa aprender a perdoar o outro também, sem penitência e de graça. A oração mais conhecida de você cristão é justamente aquela: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então eu estou colocando diante de Deus a medida do perdão dele para comigo. Deus, tu me perdoa igual eu perdoo os irmãozinhos. Então, irmão, se você não consegue, então não ora o Pai Nosso. Você está trazendo complicação e condenação para si. Mas não é esse o convite da oração de Pai Nosso. É para que você faça essa análise, que entender que da mesma forma que você recebeu o perdão de graça, você também tem que dar o perdão de graça, porque o preço quem pagou não foi você, foi Ele, para que aquela pessoa ela tenha novidade de vida, através do seu amor e do seu perdão, ela possa ser amada como de fato você foi amado quando recebeu o perdão de Deus. Amém? Então, a pergunta é o que é que nós precisamos fazer para ser constantes? Existe um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que ele diz justamente isso. Paulo fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Como ser constante? Como eu posso ser constante? O pastor Naermerson dividiu na semana passada, na segunda parte dessa série, essa hoje é a terceira, a respeito de começar de novo. Você está falando de constância e a pessoa vai voltar tudo para começar de novo. Às vezes é necessário, porque o jeito que você começou foi todo errado. Foi do seu jeito, não foi do jeito de Deus, e é por isso que não está dando certo. Deus conhece a sua individualidade, a sua fragilidade, os seus limites. Talvez você tenha começado algo, ou você tenha gerado expectativa completamente fora dos propósitos, dos planos de Deus, e por isso você venha a se frustrar. Por isso que talvez as consequências que você colhe não são das melhores. Você sabe aquele dito que as pessoas falam assim: às vezes é preciso dar 2 passos para frente, para trás, para pegar um grande impulso, para a gente caminhar mais longe. Talvez o começar de novo seja justamente isso, reconheceu que do jeito que você começou foi errado. Você precisa começar do jeito certo. E começar de novo não é um retrocesso, não é um retrabalho. É justamente fazer aquilo que precisava ser feito. Nós podemos começar de novo quantas vezes forem necessários, para que a gente possa ser constante na vida, para começar do jeito certo e frutificar bons frutos a partir desse novo começo. Amém? A gente precisa entender uma coisa: existe o propósito no qual você foi chamado para viver, no qual Deus escolheu para ti. E hoje de manhã eu estava dividindo com o Miguel justamente isso. O Miguel falando assim: pai, depois que eu arrumar um pouco as minhas coisas, fizer a minha faculdade, estiver trabalhando, eu vou começar a ir atrás de uma esposa. Eu olhei assim: papai. Aí ele começou a falar a respeito dela e tal, e é isso aí. Você tem que orar, Miguel. Sabia que Deus tem
tudo ao seu respeito Ele já sabe, tudo já está escrito a seu respeito. Deus conhece os planos, Ele já tem um plano para a sua vida, você precisa conhecer. Aí ele pegou assim, então eu vou perguntar a ele o nome dela. Mas sabe o que é muito bonito? Eu vivi isso alguns dias atrás com um familiar meu, uma sobrinha muito amada, casou, e a pessoa que casou com ela, hoje meu sobrinho também, né? Ele tinha orado a vida inteira, e ele estava se consagrando para viver esse dia. E quando eles se encontraram ocasionalmente em um lugar, ele olhou e tal, aquela primeira percepção dele, e ele sempre dizia, Senhor, vai ser um sinal para mim, que a minha esposa ela tem um nome bíblico. E foi justamente o que aconteceu. A minha sobrinha tinha um nome bíblico, e aquilo ali era a resposta de oração, era aquele tentando viver os planos de Deus para a vida dele, apesar de toda a beleza aparente que se apresentava diante da situação ali. Ele disse assim, não Deus, ela pode ser muito bonita, mas se ela não tiver um nome bíblico eu não quero. Foi assim que a gente combinou. E o que eu falo é essa dependência que a gente tem de Deus, tem que adquirir de Deus, de confiar que os pensamentos dele ao nosso respeito são bem melhores, e os planos também. Isso vai nos dar constância. Você gostaria de ser constante? Quem gostaria de ser constante aqui? Eu também, eu estou aprendendo aqui. É bom que eu vou aprender mais do que vocês, porque eu vou falar isso 4 vezes. Estou aprendendo, viu, pastor? Então, um dia, o nosso amado pastor Gilson estava conversando com outro pastor também tão amado por essa casa, que é o Gregório, e eles estavam falando a respeito de constância, de qualidade de vida, de como alcançar esse favor de Deus, de ser constante, ser firme, inabalável. E nessa conversa, o Gregório falou a respeito de 3 pontos, que depois o pastor dividiu conosco, e é justamente a respeito disso que a gente vai falar hoje, vai dividir. São 3 coisas que você pode levar no dia a dia, para o dia a dia, para alcançar essa constância e essa permanência em Deus. Amém? O primeiro ponto que a gente vai falar de como ser constante é justamente ache um padrão de vida no qual você consiga viver bem. Muitas vezes as pessoas começam a ficar frustradas ou tristes por querer viver um padrão do qual ela não consegue sustentar ou manter. Um padrão de costume, ou um padrão de roupa, ou financeiro, ou o que seja. E essa pessoa acaba sendo frustrada e delegando tudo isso, de repente, para o cônjuge, para o familiar, ou até mesmo para Deus. Deus, por que o outro tem isso e eu não tenho aquilo? Né? Você conhece o que Deus tem para a sua vida e a plenitude do que Ele tem para você viver, e talvez você não tenha visto ou tenha resgatado isso para você, porque você está tão preocupado em olhar para o do outro, que esqueceu de recolher o que é teu. Você passou a olhar tanto para a grama do vizinho e esqueceu do jardim maravilhoso, que você tem que cuidar para ele ficar tão bonito quanto. Então, essa primeira parte, ache um padrão de vida no qual você consiga viver. Ele também está dividido em 3 subpartes. O 1.1 é muito importante. Ele diz justamente isso: saiba lidar com a opinião das pessoas. Não viva a sua vida para dar satisfação aos outros, às outras pessoas. Sabe o que isso quer dizer? Às vezes você é frustrado ou você é triste, porque você olha tanto para a vida do outro que você quer tê-la para você. E às vezes não é a condição que você tem. O pastor Gilson estava dividindo que quando ele chegou aqui em Fortaleza, ele teve a breve impressão que todo mundo aqui era muito rico. Porque todo mundo aqui andava de Hilux, andava de carrão. E, para a tristeza dele, ele ia aconselhar, ia conhecer a realidade de algumas pessoas, e de fato ela tinha um carro muito bonito, mas ela não tinha uma casa própria, ou às vezes ela estava passando necessidade em casa, seja de alimento, ou de uma necessidade mais básica, e ela não conseguia suprir, vivia reclamando da vida, mas ela não olhava, aquela coisa que talvez por vaidade, para impressionar os outros, que era aquele carro, estava trazendo um mal tão grande para ela. Quem conhece gente assim? Às vezes a gente vive isso, de querer comprar uma roupa ou algo, um eletrônico que impressiona, e depois quem vai pagar a conta é a gente. E a gente começa a se enrolar nisso, começa a ficar inconstante. Então você precisa viver uma vida e saber lidar com a opinião das pessoas. Deus, Ele conhece os pensamentos ao seu respeito, e é Ele que vai fazer juízo deles.
o seu lugar seguro, como a gente cantou agora, como a gente canta na canção, é Ele, como a Bíblia fala, Ele é meu lugar seguro, meu esconderijo, Ele que vai me consolar, Ele que vai me trazer amparo. Às vezes você vai procurar isso, esse se completar nas coisas e acaba se frustrando. E esse segundo ponto, o 1.2, ele fala um pouco disso. Não é problema nenhum você ter as coisas, mas é como tê-las. Ter o que você pode ter. Mas esse é importante por quê? Porque você precisa saber lidar com as recompensas do seu trabalho. Você passa um tempo inteiro trabalhando, talvez tenha se dedicado muito tempo para passar num concurso, estudar, para alcançar aquilo que hoje é o meio qual Deus te abençoa. A provisão chega na tua casa, o teu salário, o dinheiro que você recebe. E às vezes você desequilibra de tal forma as suas finanças que você não consegue viver a recompensa do seu esforço. O que é que eu estou dizendo? Você não se programa de fato que compra coisas que não pode comprar ou coisas que não pode ter, que te falta viver aquilo que você tem que viver por direito. Puxa, eu passei um mês trabalhando, eu queria ter um celular melhor. Não o mais caro, mas um celular melhor. Eu queria ter um carro melhor. Ou então eu queria comprar um picolé daqueles que toda vez eu vou na padaria eu não posso porque o dinheiro está contado. Gente, você trabalhou para ser recompensado. Você vive a recompensa do seu trabalho. Porque de fato o teu trabalho vai ficar chato. Você nunca vai estar feliz onde você está trabalhando, porque você nunca alcança aquilo que você projeta. A gente precisa se organizar. Tudo bem que é óbvio que você tem que separar as primícias do Senhor, dízimo, oferta, atender o perdido, ajudar o irmão, honrar seus pais. Tá, e você? Você que trabalhou, se esforçou para ter tudo isso, você tem guardado parte disso para que você tenha alegria com isso? E o 1.3, agora quem vai ler é vocês, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3. Não, de tarde foi melhor. É porque parece que o pessoal está todo mundo devendo. Eu não sou do Serasa, não vim cobrar ninguém, certo? Pode falar. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Irmãos, muita gente tem se esfriado, se afastado justamente por essa questão de finanças, por uma falta de administração dos seus recursos, e desequilibrado e caído na fé. Deus quer que a promessa é que você seja o povo mais próspero dessa terra. Mas, de fato, a gente não tem aprendido a viver isso, não é verdade? Muitas vezes, para nossa infelicidade, principalmente nós, cristãos, que somos sal e luz dessa terra, que somos apontados para ser exemplo, e essa não é a realidade do nosso povo, que foi feito para ser próspero. Aquele irmãozinho que vai lá e diz, vou comprar umas roupas ali, e diz, eita, meu irmão, essa irmãzinha da igreja só vem aqui para me dar cano, nunca paga. Quem já viu? Não levanta a mão não, já vi que viu. Ou aquele irmão que faz um negócio com o outro, comprar um celular, uma coisa, nunca pagou, não pagou até hoje. Eita, meu irmão. Cara, você é povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real. Você precisa ter hábitos que honrem a Deus em tudo que você faz. E muitas pessoas têm esfriado na fé justamente por querer viver uma vida que não pode, se enrolar em dívidas. E isso tanto faz um mal a ti, como traz uma condenação e um peso, como faz mal ao outro, ao irmão que está do lado. Sabe? Era para que você chegasse numa loja de carro, disse assim, opa, meu irmão, o que é que você veio fazer? Vim comprar um carro. Como é seu nome? Diz, cara, eu sou amigo do Gustavo. Pode escolher o carro. Gustavo é um homem de Deus. Você é da igreja do Gustavo? Homem, pode comprar. Não vai fazer a ficha não, assim, não, para crente, está vendido. Crente paga. Eu queria tanto que fosse assim. Ah, você é pastor? Não quer levar a loja logo, não? Mas não é assim, por quê? Porque às vezes o meu mau testemunho, o seu mau testemunho, acaba trazendo tristeza para todo mundo. Vixe, é crente? Deus o livre, não vende não. Aí quer dizer, apanhou você, apanhou eu, apanhou todo mundo da igreja. Crente não paga não. Você. O pastor dividiu uma frase aqui que é muito interessante. Ele fala assim, dívida quase sempre é um sinal de ansiedade. Você quer ter o que você não pode agora, então você compra para pagar depois. Planeja.
Você pode comprar, é direito seu, é recompensa, mas não compra por ansiedade, por impulso. Você orou antes? Deus, é isso mesmo? Às vezes Deus quer te abençoar de uma forma tão maior, e você na força do seu braço, acaba se enrolando em dívida. Isso tem sido às vezes um motivo de discussões conjugais, destrói família, relacionamento, talvez até amizades que você fez na igreja. Ah, vou mais naquela igreja não, tem aquele veaco lá, só quer ser crente, mas não paga ninguém. Isso não é a sua, não vai ser, não é a sua realidade, não é o que Deus quer para você. Amém? Tem alguns textos que a gente vai ler aqui, Romanos 13:8, diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei uns aos outros. Um outro texto está em Deuteronômio 28:12, que diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, e abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Essa promessa é para você, que vive debaixo da obediência dEle. Você é um povo para ser próspero, não precisa você se aperrear. Ele sabe todas as suas necessidades, e Ele sabe o tempo que precisa chegar em você. Mas às vezes você está no processo. Conhece a história do processo? Quantas pessoas passaram por um processo tão difícil, um dia mais amargurado ou angustiado, mas aquilo ali estava querendo te levar para um lugar maior. Vamos falar do processo da vida de José. José tinha uma promessa, vivia sonhos, teve sonhos, e ele dividiu ali com as pessoas que ele mais confiava e amava, que eram os irmãos e a família. Mas apesar dele dividir aquilo com as pessoas que ele confiava, ninguém acreditava. Ele foi jogado numa vala, foi vendido como escravo. Mas Deus tinha uma promessa para ele, tinha um propósito no qual ele precisava alcançar. E ele fiel nas promessas de Deus. Muitos de nós talvez já tivessem desistido. Deus falou comigo mesmo, estou aqui dentro desse poço. Depois ele estava lá na casa, e a mulher de Potifar, o pobre não tinha feito nada. Foi tentado ali, foi preso de novo, colocado na cela, sem ter feito nada. E isso era um processo do qual José estava fazendo parte, para viver o propósito que ele tinha para viver, e José alcançou o seu propósito. O próprio Davi, ainda moço, ainda pequeno, Deus entregou o propósito da vida dele: você vai ser rei de Israel. Mas o processo foi doloroso, ele teve que passar por cada parte, para amadurecer e viver a pessoa que ele precisava ser em Deus, um homem segundo o coração de Deus. Moisés, misericórdia, o processo de Moisés foi tão dolorido. Deus falou com ele, e ele falava com Deus, e o povo não dava atenção no que ele falava. Deus, como é que o povo vai saber que foi o Senhor mesmo que falou? E Moisés fazia sinais, ia lá os magos, os bruxos faziam o mesmo sinal, e o faraó não se dobrava. Talvez Moisés disse: rapaz, será que foi Deus que falou comigo mesmo? Está dando certo não. E mesmo depois de ter levado a igreja, todo o povo para o deserto, o povo continuava murmurando, e ele no processo, entendendo que aquilo era processo de Deus, e aquilo ali tinha um propósito. Você talvez esteja no processo, para cumprir o propósito. Seja obediente. Essas são as promessas para os obedientes. Não faça dívida. Isso vira uma bola de neve, isso acaba te afastando de algumas pessoas, e você do próprio Deus. Deus não me ama, Deus não me quer. Você faz as suas escolhas, não coloca diante de Deus, e depois a culpa é de Deus. Eclesiastes 5:10 fala assim: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta de renda. Também isto é vaidade. Não estou dizendo que o dinheiro não é bom, mas o dinheiro é para te servir, não você servir o dinheiro, viver em função de ter dinheiro. Não é você que corre atrás da bênção, é você que é abençoado, e a bênção corre atrás de você, porque essa é uma promessa para você, não para o dinheiro. 1 Timóteo 6,10 fala assim: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quem ganha 2 quer ganhar 4, quem ganha 4 quer ganhar 8, quem ganha 8 quer ganhar 16. Tem gente que ganha 100 mil, 200, 300 mil, vive endividado e infeliz. Dinheiro não necessariamente traz a felicidade, e nem completa ninguém, porque senão não tinha rico entregando a vida para a morte ou para as coisas, ou procurando um vazio que você encontrou aqui. Existia um espaço dentro do seu coração, que ele era exatamente do tamanho de Deus, e como a gente falou no começo,
é de graça. Amém? Segundo ponto, ache um ritmo que você consiga manter e corra a sua corrida. Tem uma história muito engraçada, já olhei para ele ali, porque ele é personagem. Ache um ritmo que você consiga correr e corra a sua corrida. Muitas pessoas têm vivido sua vida com Deus como se ela fosse um tiro de 100 metros. Às vezes por coordenação ou por culpa, querem fazer tudo ao mesmo tempo, ou muitas coisas das quais ela não pode se comprometer, como se aquilo fosse aprová-la diante de Deus. Não existe nada que esteja a seu alcance para fazer, que vai pagar o preço, porque ele já foi pago. Só existe uma coisa que te aproximaria de Jesus e da salvação, o próprio Jesus Cristo. Não está nada que você possa fazer nessa terra, ele já fez. Você vive a graça disso. Então pessoas acham que pelo muito fazer, pelo ativismo, elas vão ter lugares mais próximos de Deus. Não, você vai estar mais próximo de Deus quando você obedecê-lo. Quando você viver igual a semelhança, como Jesus falava, eu e o Pai somos um, o que Ele faz eu faço também. Isso tem a ver com obediência, não em se amostrar para Deus. Alguns dos apóstolos, discípulos estavam falando assim, Deus, quem é que vai sentar? Jesus, quem é que vai sentar do lado? Quem é que vai fazer isso? Jesus falou assim, quer ser o maior? Sirva. Eu vim para servir, não para ser servido. Então, às vezes as pessoas estabelecem um ritmo que elas não conseguem e começam a ser condenadas pelo próprio ritmo. Às vezes o jeito que o irmão ora, ou o jeito que o irmão se consagra, quer fazer igual, como se aquilo ali fosse uma regra. Você é uma pessoa individual, Deus tem uma história com você, e Ele sabe os seus limites e as suas necessidades. Falando em corrida, há muito tempo atrás, porque faz tempo que eu não corro, mas eu já corria corrida de rua, tive uma vida atlética bem ativa, e uma vez o pastor Naem chegou assim, eu vou correr contigo. E eu naquela preocupação, puxa, e eu falei, Naná, chamei ele carinhosamente de Naná, cara, bota um calção legal, bota um tênis confortável, põe uma roupa mais leve e tal, porque a gente vai precisar correr. E é no sol quente, e a gente vai ter que acordar às 5 horas da manhã. Eu disse, não, eu vou. Então tinha algumas distâncias para a gente escolher. Então tinha 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros. E aí ele falou assim, a gente vai correr qual? Eu disse, cara, eu vou correr a de 5, porque é uma que eu já consigo correr. Mas se eu fosse você, eu escolhia 3 e tal. Ele disse, não, eu já estou correndo, eu vou de 5 contigo. E eu naquela preocupação de não trazer nenhum incômodo para ele, ia ser a primeira corrida dele. Eu disse assim, cara, faz o seguinte, todo aquecendo lá, todo atleta, vai no teu ritmo, não tenta me seguir. Eu já corro há algum tempo, então eu já achei a minha passada e o meu ritmo. Pode ser que você queira correr na minha passada e não consiga. Aí, não, minha joia, bora que eu vou aqui. E ele já estava de fato correndo, não completando assim, com uma corrida mesmo, mas correndo, treinando aos poucos. E aí a gente começou a correr. E de tela assim, tinha uma ladeira, zona gigante. E estava eu e ele lá, e eu olhava sempre com preocupação. E aí, tá bem, pastor? Tá legal? Não, minha já pode ir aí. Cara, se tu cansar, tu pode parar. Eu achando que eu estava o garotão e ele, né? Mas ele achou o ritmo dele, de fato uma respiração que não ficava ofegante, ele conseguia completar. Eu dizia, Naná, não passou nem 1 quilômetro, tá beleza? Ele, tá beleza, minha joia, pode arrochar. E a gente correndo ali. E aí, cara, a gente correndo ali, aí começa a passar. Um senhorzinho assim, sabe? Ele vinha correndo e o coveiro atrás, porque se ele caísse, enterrava. O bicho era tão velho. E eu disse, meu Deus. E o Naná olhava assim, esse velhinho passou de nós. Eu disse, tenha calma. Aí passou mais um pedacinho, tipo assim, um Faustinho, né? Um cara assim mais fofinho. Aí a gente olhava assim, macho, até o gordinho. Aí eu disse, tenha calma. E aí muitas pessoas assim que a gente menos esperava, que talvez, né, a gente com um porte mais atlético, né? Eles, se aquieta aí, Naná, que tu vai ver. Meu irmão, era uma ladeira. Quando chega lá em cima, lá está o gordinho. Né? O velhinho, não sei se o SAMU passou e levou, ou se ele completou a corrida. Mas aquelas pessoas que, de certa forma, nos envergonhavam. Como é que uma senhora dessa passa? Eu tenho mais novo. É porque as pessoas não fazem essa medida de correr aquilo que está ao alcance. Eram 3 quilômetros. Para que eu correr naquela carreira toda, se eu sabia que ainda faltava mais 4 quilômetros pela frente? Aquelas pessoas cansaram no meio do caminho. Eu cansei também. O Naná também cansou. Mas a gente não largou o passo com aquela mesma
pisada que a gente estava desde o começo, a gente continuou. A gente não parou para caminhar. E a gente viu que muitas pessoas afrouxaram o passo, pararam, pediram arrego, água, foram embora. E nós não. Medalha zona. Completamos igual os outros, igual o que ganhou primeiro. Ganhamos medalha também, não foi não? E aí eu criei um monstro, vamos correr agora 10 quilômetros. O que acontece é que nós achamos o nosso ritmo para aquela corrida e mantemos aquilo e continuamos. E talvez o teu ritmo seja maior, você vai se adequando ao seu ritmo, aos seus limites e vai avançando. Eu estava brincando aqui, mas na realidade hoje o Emerson corre 10, correr 5 para mim, eu que vou ficar para trás. Ele já corre 10 quilômetros, porque ele já achou um ritmo, ele já treinou, e talvez a sua vida seja o mesmo. Talvez você esteja desmotivado, inconstante, porque você está correndo como se você estivesse correndo 100 metros, e a sua vida é uma longa jornada. Talvez o esforço que você está fazendo é desmedido, desproporcional às suas forças e aos seus limites. Deus conhece a sua humanidade. Ele não julga se você é melhor ou pior do que o outro, Ele conhece até onde você pode ir. Na semana passada o pastor falou justamente disso. Elias, um homem de Deus, um homem que orava e chovia, orava e parava de chover. Aí os profetas lá de Baal fizeram um sacrifício, um holocausto. Ele orou, desceu fogo e queimou tudo. Aquele homem cheio da autoridade e poder de Deus teve o dia mau, se intimidou, deu passos atrás, porque se sentiu perseguido por Jezabel. E ele teve que fazer um recomeço. Ele decaiu de forma tão profunda que ele desejou a morte, deixou o ministério, largou tudo e desejou a morte. E Deus, conhecendo o homem que ele era, naquele dia mais triste, foi Deus que o levantou. Levanta, tem uma carreira para você correr, tem pão quentinho e água. Eu não esqueci da sua luta, eu sei quem você é em mim. E é isso que Deus quer falar para você. Talvez você esteja num lugar de vergonha por viver uma vida ou um ritmo que você não conseguiu, e isso te condena. Mas Deus tem uma longa jornada para que você viva. Pão quentinho e água, para que você suporte todo esse trajeto. Amém? Deus conhece os seus limites. Deus conhece as suas necessidades. A pergunta que eu tenho para te fazer é: e você conhece os seus limites e as suas necessidades? Porque você precisa conhecer para deixar de se cobrar, até para se respeitar. Por exemplo, se o Emerson me chamar hoje para correr 10 quilômetros, eu digo: pastor, ainda não, mas um dia eu chego lá. Até os 5 eu vou contigo no mesmo passo, mas vai chegar uma hora que eu não vou aguentar. E eu não vou me sentir cobrado nem menor por isso. O Emerson conhece, eu acabei de sair de uma enfermidade e tudo, eu não tenho essa capacidade. E às vezes você olha para Deus e você se culpa ou culpa Deus. Por que você deixou eu correr? Mas meu filho, você quis correr 10, eu sabia que você corria só 2, está morto. Então, 2.1 diz assim, aprenda quais são as suas necessidades e seus limites. Isso é muito importante, você precisa fincar estacas nos seus limites e nas suas necessidades. Eu tirei aqui alguns pontos, né? E talvez eles sejam semelhantes aos de vocês, mas é muito importante. O primeiro é uma necessidade minha, eu preciso ter tempo com Deus. Para viver a vida que eu me propus a viver, que eu escolhi viver, que diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, para que eu tenha convicção de quem eu sou em Deus, porque muito mais vale aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Eu preciso ir para um lugar e ser reafirmado disso, porque tudo que o mundo quer falar ao meu respeito é tudo contrário do que Deus tem para mim e tem para você. E eu preciso ouvir aquilo com constância, e eu preciso me recarregar, eu preciso alimentar o meu espírito para não dar vazão à carne, para me desmotivar no caminho. Eu preciso de tempo com Deus. Outra coisa que eu preciso é tempo sozinho. O homem tem isso. Vou fazer uma brincadeira aqui, mas é verdade. Eu acho, que o homem, quando ele foi feito, Deus primeiro fez o homem. Estava ele sozinho lá no jardim. Então você tinha uma folga grande para não fazer nada, para não pensar em nada, olhar para os bichos. Então eu acho que o homem se acostumou com aquele negócio de ter tempo sozinho, ficar ali só. Aí veio a mulher.
Aí quando a mulher chegou e disse assim, rapaz, eu achei essa árvore aqui muito verde, rapaz, elefante, olha a orelha desse bicho, começou a dar pitaco em tudo, porque mulher é assim, mulher fala muito, mulher dá pitaco em tudo, e vocês são abençoadas por isso, nos ajudam a ter uma sensibilidade que a gente não tem. Mas quando Eva chegou no paraíso, começou o moído, parou o silêncio, tinha sempre alguma coisa para falar, bora conversar, não. Olha aqueles macaquinhos que estavam fazendo isso, mulher, deixa eu aqui, eu preciso de um tempo sozinho. E às vezes eu faço isso na minha casa, a Carol ri, e eu também. Eu chego, estou cansado, o dia cheio, aí eu deito simplesmente na minha cama, e eu não fico fazendo nada mesmo, deitado, olhando assim para minhas roupas, olhando para... Não ligo, não ligo nada, só assim. Aí a Carol disse assim, está fazendo o quê? Eu disse, nada. Aí ela vai e volta. Como assim tu está fazendo nada? Eu disse, nada, estou aqui, nada, olhando, nada. Deixa eu falar uma coisa para vocês, mulher. Homem faz nada, ele consegue. Ele desliga. Aí às vezes você até chama o homem de desligado. A gente desliga mesmo. A mulher está lá assim, tem que pagar as contas, porque o menino foi para o colégio, não sei o que, a menina não chegou hoje de manhã, não sei o que, ele ia dar a roupa do carro, não sei o que, esse povo está assim, ó. É a caixa do nada, a gente dá maior valor. Eu preciso. Tempo sozinho. E o pior, deixa eu completar, cadê ela não está aqui, eu vou falar. E às vezes eu também, eu gosto de pensar em nada. Porque está lá, eu fazendo nada, aí ela volta. E está pensando em quê? Eu disse, em nada. Ela quer até que eu diga o que eu estou pensando, mas pode ser nada. Mas é uma necessidade minha. Às vezes a gente está por exemplo, eu gosto muito de ir para o Adailto, fazendo, cadê os arroba, hein, Adailto? Eu gosto muito para a pousada. E às vezes eu armo a rede, ou então eu vou lá para cima, quem já foi conhece aquele espaço lá em cima, eu fico deitado fazendo nada lá, dou o maior valor. E a Carol, Zé, está fazendo o que aí? Eu disse, nada. Eu gosto de estar só. Amém? O outro ponto é descanso. Você precisa dormir, você precisa recarregar as suas energias, a sua bateria. Eu preciso dormir, talvez você não. Você consegue ser corujão e me dar um dia no outro, eu não. Eu começo a ficar dodói com as coisas, e esquecer e tal, e a idade está chegando, e aí que fica mesmo. Eu já fui bom nisso, eu estirava, mas hoje já chegou, eu não consigo. Dá uma hora, eu começo a conversar besteira, dá sono. Eu preciso dormir. Eu estava dividindo esses dias com um amigo, e ele disse assim, Helder, cara, eu estava com dificuldade de concentração, eu queria fazer meu devocional e não conseguia, eu tinha disposição de ler 5 capítulos da Bíblia, eu lia 10 vezes 5 capítulos, porque eu não entendia nada do que eu tinha lido. É justamente falta de energia e de concentração. Você precisa dormir, seu corpo precisa dormir. Outra coisa importante para mim, deve ser para você também, tempo com a minha família. Eu preciso ter tempo com a minha família. Tem um dia na semana que é o dia do meu discipulado com o Miguel, com a Lulu e com a Carol. É do meu tempo com eles, tempo de qualidade. A gente vai brincar, a gente vai fazer o que seja, mas a gente vai ficar junto. A gente marca de viajar junto, a gente marca de estar junto. Por exemplo, essa semana, quando eu recebi o convite, já sabia da administração e das obrigações aqui na igreja, que eu faço com muita alegria, mas eu sabia que eu ia ficar um pouco mais distante deles, porque eu ia ter um tempo para estudar, eu ia passar o final de semana todo aqui, praticamente, atendendo as pessoas, conversando, e sem muito tempo para atenção. E aí foi justamente o que eu fiz. Na sexta-feira, a gente teve um tempo junto, hoje de manhã, antes de vir para cá, a gente brincou, fez aquela brincadeira bacana, mas eu preciso valorizar isso. Isso faz bem para mim, faz bem para ele. Às vezes, muitos grandes homens de Deus ganharam vidas e vidas para Jesus e perderam a família, a esposa, os filhos, porque não valorizaram. A igreja dele está cheia de gente, mas o filho está na rua, a esposa está com outro, porque ele quis namorar com a noiva e a noiva já tem dono. Amém? O outro é lazer. Você precisa colocar na sua vida um tempo de lazer. Talvez seja a sua caixa do nada, mas é você fazer uma coisa que não tem uma tão grande responsabilidade, ou que a maior responsabilidade seja justamente te entreter e tornar a tua vida mais suave e leve. Para alguns aqui, tem uma galera do kite aí, cadê a galera do kite? Uhul! Tem um pessoal ali. Tem um pessoal do futebol, cadê o pessoal do futebol? Um dia eu volto, estou chegando. Tem um pessoal das corridas, né? Enfim, eu não sei se a mulher tem um pessoal do carimba, tem não, do vôlei, não sei. Mas alguém tem que ter, olha, está ali, um pessoal do carimba, frescobol, peteca, não sei. Eu não sei qual é o seu lazer. Sabe qual é o meu? Eu gosto muito, eu não me sinto condenado por isso, eu gosto muito de jogar videogame. Mas eu sou assim, eu gosto de jogar futebol.
E a Carol fica doida. O que tu está falando? Eu sou com um rapaz aqui, que eu apertei o bicho, não tocou a bola, perdeu o gol. Eu gosto. Do mesmo jeito que talvez o futebol para alguns seja uma válvula de escape, o kite para outros, a corrida para uns. Eu também gosto de pedalar, gosto de correr, mas é um lugar onde o meu corpo se extravasa sem uma responsabilidade moral nenhuma, simplesmente para extravasar, para tirar aquelas pressões. Você precisa ter esse tempo de lazer também. E o mais legal, que eu tenho uma amiga que não tira férias há muito tempo, mas é férias. Quem gosta de férias aí? Pois tire férias, meu povo. Às vezes você está vivendo um ciclo ruim, porque você não fechou ele. E aquilo te traz peso e opressão, você precisa descansar, o seu corpo precisa relaxar e descansar. Férias vai te fazer bem. Deus deu descanso para a terra. Você acha que você não precisa de descanso? Você precisa de férias. Você precisa estabelecer isso. É uma necessidade, é um limite seu. A Carol, a gente conversando a respeito disso, ela trouxe uns que são bem semelhantes, mas eu quero incrementar aqui que talvez seja de mais alguém. Fora tempo com Deus e dormir, é se alimentar bem, é cuidar do corpo. Um dia a conta chega, viu, irmão? Um dia a conta chega. Você precisa cuidar da sua alimentação para ter uma vida regular e saudável, porque às vezes a má alimentação te traz dores ou consequências, ou dor de cabeça, ou mal-estar, que talvez te impeça de viver coisas felizes, por uma deficiência, uma doença, enfim, uma enfermidade. O exercício físico, eu acho que isso aí foi uma indireta para mim. Mas você precisa cuidar de fato do seu corpo, assim como se alimentar. Controle de estresse. E outra coisa que está muito em voga agora é relações sociais saudáveis. Tem muita gente falando a respeito de relação tóxica, né? Amém que nós seremos sal e somos sal e luz dessa terra. Mas existem coisas e pessoas que são tão negativas que elas te fazem mal. E elas esgotam de tal forma a tua força, que você não tem nem força, você não tem força para influenciar e acaba sendo influenciado. Existem de fato pessoas que elas vão precisar muito do seu amor, mas talvez seja mais estratégico e mais amoroso você gastar um tempo esperando que o próprio Espírito Santo a convença, porque você já não consegue. Existem coisas que de fato quem vai convencer é o Espírito Santo, porque existe o perverso mesmo, aquela pessoa que quer viver a maldade ou faz coisas de maldade por opção. Amém que ela precisa do nosso amor, mas se ela está te fazendo um mal, se você não tem força para estar perto, isso está só te destruindo, muda a estratégia, irmão. Se afasta e ora mais, pede uma direção de Deus para que isso melhore, para que você não sofra tanto com aquela situação. Amém? Você precisa conhecer os seus limites e as suas necessidades. Eu falei das minhas, você deve ter as tuas. O 2.2 é justamente uma prática disso. Ele fala, organize o seu tempo de forma que consiga respeitar os seus limites e necessidades. Você acha que vai aguentar viver essa vida na banguela, assim, até quando? Não, Deus vai dando um jeito. Não, você precisa se organizar. Ele te fez um ser racional. Você precisa estabelecer os seus limites. Tem gente que só consegue trabalhar se tomar uma xícara de café, porque senão fica grosso. Pois tome o seu café para não ser ignorante com ninguém. Sabe qual é a consequência do desequilíbrio? O chão. E o mundo está desequilibrado, pessoas correndo atrás do vento, pessoas correndo atrás de dinheiro, perdendo tempo para as coisas. Eu não estou dizendo que você não deve ter ambição, eu estou dizendo só que você tem que trazer equilíbrio para as suas necessidades e determinar seus limites. Porque às vezes você quer viver coisas que você não suporta, o seu corpo não foi feito para suportar isso. Um dia a conta chega, e talvez quando ela chega você já está afastado, ignorando todo o cuidado que estava à tua disposição. Nós precisamos aprender a remir e guardar o tempo. A moeda mais preciosa que nós temos no mundo é o tempo. O tempo não volta. Passou, não volta. O que eu acabei de falar agora eu já falei. Não tem como eu voltar como numa televisão e falar de novo. Já falei. O que você já fez também. Existe um texto lá de Paulo, que está em Efésios, que ele fala justamente isso, a respeito da gente cuidar do tempo. Efésios 5, 15 a 16 fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Essa palavra remir significa resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Você precisa pagar um preço para ter seu tempo, para valorizar aquilo que Deus te deu e fazer com sabedoria, e usar com sabedoria o tempo que você tem. Tem muita gente gastando tempo em coisas bobas que não vão te levar a nada. Você precisa aprender a remir, a viver com sabedoria o tempo que você tem. Eu guardei 24 horas ontem. Você acha que eu vou conseguir usá-las depois? Não dá, não ficou, não existe depósito, não existe banco de horas que eu posso, a não ser no trabalho, já é diferente. Mas existem algumas coisas, o tempo não volta. Guardei para amanhã, não dá. Então, assim, um conselho para você é, para que o 2.1 faça sentido, pegue as suas necessidades e coloque numa agenda, coloque num papel. Quando eu estava conversando a respeito disso com o pastor, ele me mostrou a agenda dele. É muito organizado, obviamente ele tem uma rotina diferente da minha, mas ele é bem disciplinado com isso. Tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo. Segunda-feira é dia disso, quarta-feira é dia daquilo. Então, faça a sua agenda. Por exemplo, sexta-feira, geralmente, na realidade, existe o domingo, é um dia que eu determino para a família, e a sexta-feira é um dia que de fato eu determino para a minha família. Então, às vezes, você vai dizer, vamos fazer um negócio sexta-feira. Não vou, por quê? Porque eu já tenho um compromisso. Não, mas cara, não dá. Eu já tenho um compromisso. Sexta-feira eu estou com os meus filhos. Eu vou, ou é um Vale Night que a minha sogra me dá para me sair com a Carol, ou então é alguma coisa que eu vou ao cinema, alguma coisa que eu vou levar os meninos. Domingo levar para a praia, domingo visitar meus familiares. Eu preciso disso, é uma necessidade minha. Estabeleça as suas, guarde sua família. Se é o café, como eu brinquei, 7 horas da bota lá, tomar café, porque senão eu dou uma mãozada em alguém, bote lá. Eu não sei qual é a sua necessidade. Então, estabeleça os seus limites e as suas necessidades, coloque isso numa agenda e cumpra, para que você seja constante. Amém? Não adianta estabelecer um ritmo que você não consiga manter. Não adianta você colocar na agenda algo que você não vai cumprir. Eu vou botar, a partir de amanhã eu vou ler 15 capítulos da Bíblia por dia. Aí tu lê segunda, terça, quarta, quando chega quinta-feira tu já está morto. Sexta-feira tu não consegue. Aí vai dizer assim, tá vendo, eu não consigo fazer nada em Deus. Começa com 1, começa com 2, sei lá. Faça voto que você possa cumprir, seja de leitura. Vou pregar para 3 pessoas. Amanhã, comece com 1, comece com uma ligação, mas seja constante, amém? O terceiro e último ponto que eu quero falar para vocês é justamente, talvez, aquilo que mais tem afastado as pessoas, é justamente o 3, Deus não está te condenando. O que é isso, Helder? As pessoas estabelecem justamente tempos e corrida que não pode cumprir, e começa a se punir por isso. Não foi Deus que fez o voto, não foi você mesmo que fez o voto, sendo que você fez tanto votos e escolhas que estava fora do seu limite, ou que não abraçava a sua necessidade, que você nunca consegue. E de repente você começa a se julgar como um mau crente, ou um mau cristão. Eu não consigo, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou um condenado mesmo. Sabe aquela pessoa que diz assim, não, porque eu sou assim mesmo. Eu quero te falar, você não é assim mesmo. Você não precisa e você não deve aceitar essa verdade, essa mentira ao seu respeito. Talvez você buscou viver uma vida ou um limite que você não alcança e por você não conseguir, você acaba se condenando. Mas é você que está se condenando, não Deus. Nós não podemos andar debaixo de condenação. Nós não podemos fazer nada debaixo de condenação. E a maioria das pessoas vai dizer, não, deixa para lá. Deus vai dando um jeito. Não, você precisa tratar. E para isso, eu tenho 3 dicas e a gente já está terminando. Que é justamente isso. Se tem algo te condenando, vou te dar 3 conselhos. O primeiro é conhecer o que está te condenando. O que é isso que está te condenando? É uma convicção que você traz de fora? Como é que você vai saber se isso de fato é algo que possa te condenar? Buscando ajuda, talvez da liderança, talvez de um amigo mais próximo, não um tóxico, não aquele que está te empurrando para a condenação, mas justamente aquela pessoa que pode te ajudar. Procura o pastor, procura o teu líder de célula, o teu discipulador, porque de repente aquilo que está te condenando é uma bobeira tão grande, uma mentira tão bem colocada pelo Satanás para te destruir,
que você não tem nem força para tirar ela de lá, mas Deus tem. Então procure ajuda. O segundo ponto é: desenvolva uma fé, uma convicção a respeito do que está te condenando. É dizer assim: mas irmão, isso que você pensava não te condena por causa disso, disso e disso. É fundamentar a sua fé a respeito daquilo que te condenava, para que aquilo não tenha aquele mesmo peso. Estava brincando hoje de manhã: mas Gil, quem foi que disse? Ele, não estou brincando, estou usando o exemplo do Gil, mas é assim: Gil, quem foi que te disse que ter cabelo grande é coisa de Satanás, rapaz? Por que tu tem vergonha do teu cabelo? Procura aí na Bíblia: quem tiver o cabelo grande vai para o inferno. Não tem nada a ver com isso. Quem foi que colocou isso na sua cabeça? Estou dando um exemplo bem simples, irmão. Mas às vezes pessoas se sentem condenadas por tanta pouca coisa, ou deixa de se aproximar de Deus por uma condenação que já está lá, instalada. Já fez o download e a pessoa simplesmente não se aproxima. Eu contei uma história esses dias a respeito de um amigo que eu chamo muito para a igreja, e ele brinca dizendo assim: tu é doido, no dia que eu for para a igreja, cai um raio lá, destrói a tua igreja, porque Deus quer me matar. Eu disse: mas quem foi quem disse isso, cara? Rapaz, eu sou tão ruim, porque, cara, onde é que tu leu? Onde é que alguém te falou? Deixa eu te falar uma história que talvez ninguém tenha te contado. Essa coisa tão dura e tão pesada que você fez, custou um alto preço, por isso que você não deve mais nada. Jesus pagou isso que você acha que seria a proporção de jogar um raio na cabeça, toda essa ira de Deus. Deus colocou o Filho dele no teu lugar, para que não destrua a minha igreja, que está bem bonitinha lá, graças a Deus, mas que você tenha essa paz. Se aproxima de Deus. Tem gente que vive essa condenação e não consegue vencê-la. E o terceiro é: vença a condenação pela fé. A gente tem que estar muito atento daquilo que Deus pensa ao nosso respeito, não o que o outro ou a ocasião fez. Isso nos torna constante. Para finalizar, tem um texto de Paulo que ele fala no final de Romanos a respeito de uma discussão que estava tendo ali em Roma a respeito de costumes, né? Pode comer isso? Não pode? Pode fazer isso? Não pode? E as pessoas estavam, de certa forma, se achando condenadas por comer ou não comer. E Paulo termina esse texto assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Mas é que é interessante que ele fala antes assim: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Como é que ela não é condenada? Porque ela tem a convicção que aquilo que ela faz não traz condenação, não traz julgo nenhum. E às vezes as pessoas estão vivendo uma fé que elas desenvolveram através de opiniões de terceiras, não de Deus. Aquilo que você pensa que é pecado ou que te condena, pergunte ao próprio Deus. Não faça juízo debaixo de uma doutrina ou debaixo de religião. A religião sempre afastou as pessoas e não aproximou. Não é um livro de regras. O que Deus quer de você é relacionamento, não uma religião. Ele quer proximidade, intimidade. Eu contei mais cedo de um triste fato que eu presenciei. A gente estava em outro prédio, e talvez isso tenha acontecido outras vezes aqui. Mas o que aconteceu foi que um grupo de pessoas disse assim: Helder, vem cá, vem conhecer uma pessoa. E aí era uma moça muito bonita, aparentemente com as vestimentas assim mais diferentes, mais modernas, justamente para o que a gente é acostumado a ver, talvez decotadas demais. E a mulher começou a falar assim, né: irmão, eu amo esse lugar, eu sinto Deus aqui, eu nunca senti tão de perto a presença de Deus como eu senti nesse lugar. Aí eu: que glória, que bênção, você está feliz de vir aqui? Ela disse: não, é a minha última vez, eu não venho mais aqui. Eu disse: mas por que você não gostou tanto? Ela disse: eu não aguento mais, toda vez que eu venho aqui eu me sinto julgada. As mulheres de vocês olham como se eu viesse aqui roubar os maridos dela. Os homens olham para mim às vezes com um olhar de condenação. As meninas mais novas olham e eu sei que elas estão julgando a minha roupa. Mas deixa eu te falar, é a vida que eu tenho hoje. Quando eu saio daqui eu vou trabalhar, porque eu trabalho na rua. Eu estou tentando buscar a Deus porque eu preciso largar a prostituição. Mas essas roupas que eu estou vestindo é as que eu tenho. E o peso de condenação e de julgo é tão grande que eu tenho vergonha de vir aqui. Eu acho que eu estou desagradando a Deus. Nossa, eu caí para trás. Quantas vezes, talvez eu não tenha feito isso. Sabe por quê?
Porque eu não vi escrito em nenhum lugar que roupa leva ninguém para o inferno. E aquela mulher estava no lugar certo, procurando a coisa certa. E às vezes o juízo de outro alguém afastou ela de Deus, e não foi Deus. Porque Deus estava aproximando, e a gente, em vez de abraçar aquela oportunidade de trazê-la para perto, o nosso muito juízo a gente afastou, e eu nunca mais vi aquela menina. Então a gente tem que estar atento com o julgamento, para não condenar ninguém. Sabe por quê? Porque Deus não está te condenando. Eu quero que você fique de pé. Eu quero ler um último texto, que está lá em Jeremias 29, 11. Ele fala assim, eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você precisa se importar aqui com aquilo que Deus pensa ao seu respeito, não que o outro pensa. Revisando bem rápido, ache um padrão de vida no qual você consiga viver bem, para que você seja constante. Saiba lidar com a opinião do outro. Olha o que Deus pensa ao seu respeito. Você não precisa dar satisfação para ninguém a respeito da sua vida, e sim para Deus. Saiba lidar com as recompensas do seu trabalho. Não faça dívidas. Eu quero também que você ache um ritmo que você consiga manter e corra a sua corrida, não 100 metros. É uma longa jornada e nós vamos correr de mão dadas. Nós somos uma família, ajudando uns aos outros. E a última e a terceira é: Deus não te condena. Deus não está te condenando. Curva a sua cabeça. Eu queria orar por você. Também queria que você orasse a respeito disso. Primeiro eu queria que você tentasse trazer à sua mente tudo aquilo que te condena, todo aquele tipo de pensamento ou sentimento que tenta te afastar de Deus, que às vezes, como aquela moça, não foi nem algo que Deus fez, mas que o outro fez. Deus sabe o que Ele pensa ao seu respeito, e o que importa é o que Ele pensa, não o que o outro pensa. Como eu falei de forma muito simples para o Miguel, você conhece os planos de Deus ao seu respeito? Talvez seja a hora de você orar e perguntar, como o Miguel brincou, qual é o nome da esposa? Mas Deus, qual vai ser o dia de amanhã? Deus, o que é que eu preciso fazer? Deus, como eu devo gerir a provisão que o Senhor alcança na minha casa? Isso é uma semente, isso é um fruto. Porque de verdade a gente precisa ser feliz, porque tudo que a gente precisa está nele, vem dele. A gente passa o tempo inteiro querendo encontrar algo que na realidade já nos encontrou. Você foi achado, irmão. Você foi encontrado. Você precisa entender que quem te encontrou tem tudo para te entregar. Você só precisa abrir os braços para receber e não olhar a situação, mas olhar o Deus que tem bênçãos sem medidas para ti. Pai, no nome de Jesus, nessa noite te agradecemos, Pai, pelo teu grande amor. Pai, eu peço, Senhor, que cada um dos meus irmãos que está aqui, que de fato tenha vivido uma vida inconstante, eu quero ministrar e profetizar, no nome de Jesus, constância, provisão, bênção sem medida, equilíbrio na vida deles, no nome de Jesus. Que todo escrito de dívida, como a tua palavra fala, foi pago. Não há razão para murmuração, nem contenda. Já está pago, não há nada que nos condene. Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Pai, traz a paz, derrama a paz que excede todo entendimento na vida e no coração de cada um dos que estão aqui. Se você, meu irmão, minha irmã, nos visita, é por você que eu oro. Se é esse caminho que você procura ou busca, não é que você achou, você foi encontrado, Ele já estava te procurando. O que aconteceu foi hoje é que vocês se encontraram. Entregue as tuas expectativas a Deus e Ele fará. Ele sabe tudo ao seu respeito, aquilo que você precisa comer, beber, vestir. Toda sorte, toda bênção vem dEle. E a palavra fala que Ele diz: eu sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que nós precisamos, na verdade, é do Senhor.
E nós o temos, precisamos valorizar isso. Ele é o nosso lugar seguro, o nosso esconderijo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.